Olá, eu sou a pastora Karen, este é o meu canal Maná com Deus. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas através dessa palavra. Receba essa palavra e seja abençoada em nome de Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com você neste momento se encontra em Salmos, no capítulo 23, no versículo 4, que diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Bem, quando nós olhamos para essa palavra, o que o salmista está dizendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que significa que não é uma realidade presente, mas significa que é uma realidade hipotética. Ele diz, ainda que. Então, ainda que eu passe por uma situação tão difícil como essa, ainda que eu tenha que enfrentar o vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que passar por uma situação que tem um nível de complexidade altíssimo, que seja uma situação dificílima, que seja uma situação sobre-humana, ainda assim, eu não temeria mal algum. Agora, quando ele diz, eu não temeria mal algum, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus, a presença de Deus com ele, é infinitamente maior do que qualquer situação que ele venha enfrentar. Então aqui o salmista, ele tira por um momento os olhos da situação e ele volta o seu olhar para a presença de Deus. Eu quero desafiar você a refletir sobre isso, porque muitas vezes nós olhamos para a situação e nós tememos a situação, porque o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele atribui a certeza da vitória sobre qualquer situação à presença de Deus com ele. Então aqui nós podemos observar que o segredo da vitória do salmista está na sua comunhão com Deus. O que acontece conosco muitas vezes é que nós olhamos e nos preocupamos e tememos o problema, mas o temor do salmista aqui não é o problema. O temor do salmista aqui é a ausência da presença de Deus com ele, muitas vezes. Quando nós olhamos essa situação do vale da sombra da morte, que nós podemos observar que não se trata de um lugar em si, mas se trata de uma situação em si, de uma situação hipotética, se trata de uma condição que muitas vezes nos é imposta pela vida, pelas circunstâncias da vida, situações adversas, situações contrárias, situações que nos surpreendem muitas vezes e que foge ao nosso controle o poder de resolvê-las. Mas o segredo do salmista estava na sua comunhão com Deus. A única coisa que o faria temer é a ausência da presença de Deus. Ou seja, a questão não é passar ou ter que enfrentar algo que aparentemente possa ser um gigante diante de mim e diante de você, mas a questão é passar por isso sem a presença de Deus conosco. Amém? Então o salmista aqui, ele nos traz essa reflexão, né? A comunhão com Deus está acima de qualquer problema, porque para Deus não há problema que seja tão grande que ele não possa resolver. Amém? Agora, essa passagem de Salmos, no versículo 4, no capítulo 23, retrata para nós, muitas vezes, a nossa condição diante das situações adversas. E também tem como objetivo retratar para nós a grandeza do nosso Deus. Retrata a nossa pequenez, mas também retrata a grandeza do nosso Deus. E eu quero deixar essa palavra com você para a sua reflexão. O que é que te causa temor? O que é que está colocando medo no seu coração? O que está te abalando? É o tamanho do seu problema? É a complexidade do seu problema? Porque o salmista aqui, ele foca na grandeza do
seu Deus. Automaticamente, quando você focar o seu olhar na grandeza do seu Deus, certamente o seu problema será muito pequeno, porque o seu Deus, ele é muito grande. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos aí aonde você está. Eu quero orar por você neste momento. Querido e amado Deus, Pai, eu quero apresentar, Senhor, esta pessoa que está me ouvindo nesse momento. Eu quero apresentar, Senhor, essa pessoa que abriu o coração para esta palavra. Senhor, fortaleça, Pai, este coração. Senhor, tira todo o temor, tira toda a incredulidade, tira todo o medo, toda a ansiedade, todo o anseio. Senhor, tira, Pai Santo, e vai, Senhor, substituindo por um sentimento, Senhor, de fé, Pai, de confiança, Pai, na Tua presença, ó Deus, na grandeza do Senhor, do Teu poder. Pai, sustenta, Senhor, esta fé, sustenta, fortaleça esse espírito na Tua presença. Senhor, ajude, Pai, este meu irmão, esta minha irmã neste momento. Pai Santo, Tu és um Deus grande, agindo, Senhor, ninguém poderá impedir, ninguém pode, Senhor, contender contigo, porque só Tu és o Senhor nos céus e na terra. Pai, traga, Senhor, o convencimento, Pai, ao coração desta pessoa que está me ouvindo neste momento, Pai. Se revela a ela na grandeza, Pai, do Teu poder, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus e amém. Que Deus te abençoe.